Comentários sobre o Viver, Volume 3. Diálogos sobre a Vida. Livro de Jiddu Krishnamurti. Ser inteligente é ser simples. O mar estava todo azul e o sol poente tocava naquele instante as cristas das nuvens baixas. Próximo ao carro, um menino de 13 ou 14 anos, de roupa molhada, tremia de frio e fingia-se mudo. Pedia esmolas, representando muito bem o seu papel. Depois de ganhar algumas moedas, foi-se a correr pela areia. As ondas vinham ter à praia muito mansas, sem apagar de todo as pegadas que havia na areia. Os caranguejos apostavam corridas com as ondas, sempre evitando os pés da gente. Deixavam-se, às vezes, arrastar por uma onda e pelas areias deslocadas, mas logo ressurgiam, prontos para a próxima onda. Um homem que se tinha feito ao mar em pequena jangada voltava agora com 2 grandes peixes. Era escuro, tostado por muitos sóis. Depois de ganhar a praia com muita destreza e facilidade, puxou a jangada bem para cima, largando-a sobre as areias secas. Mais adiante, um grupo de palmeiras avizinhava-se do mar e, além delas, estendia-se a cidade. No horizonte, um navio parecia imóvel, e do norte soprava suave aragem. Era uma hora de grande beleza e paz, em que a terra e o céu se encontravam. Sentado na areia, podíamos observar o infinito vai-vem das ondas, e seu movimento rítmico parecia comunicar-se à terra. A mente estava muito viva, mas não como o inquieto mar, viva e expandida de horizonte a horizonte. Não tinha nem altura nem profundidade, não se achava longe nem perto, não havia centro de onde medir ou circunscrever o todo. O mar, o céu e a terra, tudo lá estava, mas não existia observador. Ela era espaço imensurável, luz infinita. A luz do sol poente clareava as árvores, banhava a aldeia, esparzia-se pelo outro lado do rio, mas aquela era a luz que nunca se apaga, que brilha eternamente. E, coisa extraordinária, nela não havia sombras. Ninguém poderia projetar sua sombra sobre qualquer parte dela. Não estávamos dormindo, não tínhamos fechado os olhos, pois víamos as estrelas que começavam a aparecer. Mas, quer de olhos abertos, quer de olhos fechados, a luz lá estava sempre. Ela não se deixava colher e aprisionar num sacrário. Mãe de 3 filhos, parecia pessoa simples, tranquila e despretensiosa, mas seus olhos eram vivos e vigilantes, notavam muita coisa. Enquanto falava, desaparecia o seu acanhamento um pouco nervoso, porém ela permanecia placidamente vigilante. Seu filho mais velho fora educado no estrangeiro e trabalhava agora como engenheiro eletrônico. O segundo tinha bom emprego numa fábrica de tecidos, e o caçula estava a terminar o colégio. Todos bons meninos, disse, e via-se que deles se orgulhava. Haviam perdido o pai poucos anos antes. Porém, ele lhes providenciara uma boa educação e existência independente. O pouco mais que tinha, deixara-o a ela, e ela de nada necessitava, pois suas necessidades eram poucas. A esta altura, calou-se e, evidentemente, estava achando difícil externar algo que lhe ia pela mente. Pressentindo
o que desejava manifestar, experimentei interrogá-la. Amai os vossos filhos? Naturalmente, respondeu prontamente, grata pela oportunidade de recomeçar. Quem não ama os filhos? Criei os meus com amoroso desvelo. Todos estes anos sempre me ocupei com eles, seus movimentos, suas tristezas e alegrias, e tantas outras coisas que interessam a uma mãe. Sempre foram ótimos meninos e ótimos filhos. Todos se saíram muito bem nos estudos e farão boa carreira na vida. Poderão não deixar sinais de sua passagem pelo mundo, mas, afinal, são tão poucos os que os deixam. Moramos agora todos juntos, e quando se casarem, estarei, conforme as necessidades, ora com um, ora com outro. Naturalmente, tenho também minha própria casa, e deles não dependo economicamente, mas acho estranho me ter desfeito esta pergunta. Achais? Bem, nunca falei a ninguém a respeito de mim mesma, nem sequer a minha irmã ou a meu falecido marido, e ouvir subitamente uma pergunta destas causa certa surpresa, embora, realmente, eu deseje conversar convosco a esse respeito. Foi necessária muita coragem para vir procurar-vos, mas folgo agora de o ter feito e de me pordes à vontade para falar. Sempre fui uma ouvinte atenta, mas não no sentido que dais à palavra. Ouvia a meu marido e seus colegas quando nos visitavam. Sempre dei ouvidos a meus filhos e a minhas amigas, mas ninguém pareceu alguma vez interessado em ouvir-me, e quase sempre me mantive calada. Ouvindo a outros, aprende-se, mas a maior parte do que se ouve é coisa já sabida. Os homens tagarelavam tanto como as mulheres, além de se queixarem de seus empregos mal pagos. Uns falavam sobre a esperada promoção, outros a respeito de reformas sociais, do trabalho nas aldeias ou sobre as coisas ditas pelo guru. A todos ouvia com atenção, porém nunca abri meu coração a ninguém. Uns eram mais inteligentes, outros menos inteligentes que eu, mas de modo geral não diferiam muito de mim. Aprecio a música, mas ouço-a de maneira diferente. Parece que passo a maior parte do tempo ouvindo a um e a outro, mas há algo mais que estou procurando ouvir, algo que sempre me foge. Posso falar-vos a esse respeito? Não foi para isso que viestes? Sim, suponho que sim. Vede, estou me aproximando dos 45 anos. E na maior parte destes anos sempre estive ocupada com outros. Sempre me ocupei de 1001 coisas, o dia todo, e todos os dias. Meu marido morreu há 5 anos, e desde então tenho estado mais do que nunca ocupada com os filhos. Mas agora, de modo estranho, estou sempre a encontrar-me comigo mesma. Em companhia de minha cunhada, assisti outro dia à vossa conferência, e algo se me agitou no coração, algo que eu sempre soube estar lá. Não sei exprimi-lo muito bem, mas espero compreendais o que quero dizer. Posso ajudar-vos? Gostaria que o fizesse. É difícil ser simples até o fim, a respeito de uma coisa, não achais? Experimentamos algo em si simples, mas logo essa coisa se torna complicada. É difícil conservá-la dentro dos limites de sua primitiva simplicidade. Não o sentis também? De certa maneira, sim. Há no coração uma coisa simples, mas não sei o que significa. Dissestes que amais os vossos filhos. Qual é a significação da palavra amor? Já vos disse o que ela significa.
amar os filhos é cuidar deles, não deixá-los magoar-se, não deixá-los cometer muitos erros, é ajudá-los a preparar-se para um bom emprego, vê-los bem casados e felizes. Só isso? Que mais pode uma mãe fazer? Se permitis perguntar, vosso amor a vossos filhos vos preenche toda a vida e não apenas uma parte dela? Não, admitiu. Eu os amo, mas isso nunca me preencheu toda a vida. A relação com meu marido era de ordem diferente. Ele podia preencher toda a minha vida, mas não os filhos. E agora que se tornaram moços, têm de cuidar da própria vida. Eles me amam, e eu os amo, mas a relação entre marido e mulher é diferente, e eles encontrarão sua plenitude de vida casando-se com mulheres condignas. Nunca desejastes que vossos filhos fossem educados corretamente para colaborarem no evitar as guerras, não se deixarem matar por causa de uma ideia ou para satisfação das ambições de poder deste ou daquele político? Vosso amor não vos faz desejar ajudá-los a criar uma sociedade de diferente qualidade, uma sociedade em que deixarão de existir o ódio, o antagonismo, a inveja? Mas que posso eu fazer nesse sentido? Eu própria não fui convenientemente educada, e como posso ajudar a criar uma nova ordem social? Não sentis fortemente a esse respeito? Infelizmente, parece que não. Pode-se sentir fortemente a respeito de alguma coisa? O amor não é então algo forte, vital, imperioso? Devia sê-lo, mas para a maioria de nós não é. Eu amo meus filhos e rezo para que nenhum mal lhes suceda, mas, se suceder, que posso mais fazer se não verter lágrimas amargas? Se tendes amor, este não tem força bastante para fazer-vos agir? O ciúme, como o ódio, é forte e, com efeito, produz ação enérgica, vigorosa, mas ciúme não é amor. Sabemos, então, realmente o que é amor? Sempre pensei que amava meus filhos, ainda que isso não fosse a coisa mais importante de minha vida. Existe, então, outro amor em vossa vida, maior do que o amor a vossos filhos? Não fora fácil chegarmos a este ponto, e ela se mostrou perturbada e embaraçada quando o alcançamos. Por algum tempo absteve-se de falar, e ficamos sentados sem dizer palavra. Nunca amei realmente. Começou mansamente. Nunca tive sentimentos muito profundos a respeito de coisa alguma. Fui muito ciumenta e este era um sentimento muito forte. Ele me remordia o coração e me tornava violenta. Eu chorava, fazia cenas e, certa vez, Deus me perdoe, cheguei à agressão. Mas tudo isso é coisa passada e acabada. O desejo sexual era muito forte, mas a cada filho que nascia, diminuía e agora desapareceu de todo. Meu sentimento para com meus filhos não é o que deveria ser. Nunca senti muito fortemente coisa alguma, a não ser o ciúme e o sexo. Mas isso não alcança muito longe, não é verdade? Não muito longe. Que é então o amor? Apego, ciúme, ou mesmo ódio, eis o que eu considerava ser amor. E também, naturalmente, as relações sexuais. Mas percebo agora que as relações sexuais constituem uma parte insignificante de coisa muito mais grandiosa. Essa coisa mais grandiosa, nunca cheguei a conhecê-la,
e por isso o sexo assumiu importância tão avassaladora, pelo menos durante certo tempo. E depois de extinguir-se, pensei que amava meus filhos. Mas de fato eu os amava, se posso usar esta palavra, de maneira muito insignificante, e embora sejam eles bons rapazes, são exatamente como milhares de outros. Suponho que todos somos medíocres, satisfazendo-nos com coisas insignificantes, ambições, prosperidade, inveja. Nossas vidas são pequenas, não importa se vivemos em palácios ou em choupanas. Tudo isso está agora perfeitamente claro para mim, como nunca esteve. Mas, como deveis saber, não sou pessoa instruída. A instrução nada tem que ver com isso. A mediocridade não é monopólio dos não instruídos. O letrado, o cientista, os homens talentosos podem também ser medíocres. A libertação da mediocridade, da vulgaridade, não depende do grau de instrução de ninguém. Mas eu nunca pensei muito, nunca senti profundamente. Minha vida tem sido uma coisa lastimosa. Até quando sentimos fortemente, trata-se, em geral, das mesmas coisas insignificantes: segurança pessoal, nacionalidade, este ou aquele líder religioso ou político. Nosso sentimento é sempre pró ou contra alguma coisa. Não é como a chama que arde brilhante, sem produzir fumaça. Mas quem pode dar-nos essa chama? Depender de outro, procurar um guru, um líder, é perturbar a solidão, a pureza da chama, é produzir fumaça. Mas, então, se não pedimos ajuda, precisamos ter a chama, para começar. De modo nenhum. No começo, a chama não existe. Cumpre nutrir o fogo. Requer-se atenção, um afastar judicioso, compreensivo, das coisas que sufocam a chama, que lhe destroem a claridade. Só então pode existir aquela chama inextinguível. Mas isso requer uma inteligência que eu não possuo. Vós a possuís. Se perceberdes por vós mesma quanto é insignificante a vossa vida, e quão pouco a mais, se perceberdes a natureza do ciúme, se começardes a estar cônscia de vós mesma em vossas relações de cada dia, já existirá, então, o movimento da inteligência. A inteligência procede de estrênuo trabalho, rápida percepção dos sutis artifícios da mente, do encarar o fato, do pensar com clareza, sem pressuposições ou conclusões. Para se acender a chama da inteligência e mantê-la sempre viva, requer-se vigilância e muita simplicidade. É bondade vossa dizerdes que eu possuo inteligência, mas tenho-a realmente? Insistiu ela. É melhor investigar do que declarar que vós a tendes ou não tendes. O correto investigar é, em si, o começo da inteligência. Vós criais, em vós mesma, obstáculos à inteligência, com vossas convicções, opiniões, asserções e negações. A simplicidade é o veículo da inteligência, não a mera ostentação de simplicidade nas coisas exteriores e na conduta, porém a simplicidade do não ser interior. Quando dizeis sei, estáis trilhando o caminho da não inteligência, mas quando dizeis não sei e o dizeis verdadeiramente, já enveredastes pela senda da inteligência. Um homem, quando não sabe, perscruta, escuta, investiga. Saber é acumular, e quem acumula nunca saberá, não é inteligente.
Se estou percorrendo o caminho da inteligência, porque sou simples e porque não sei muito. Pensar em termos de muito não é ser inteligente. Muito é uma palavra comparativa, e toda comparação se baseia em acumulação. Sim, estou percebendo, mas se, como ia dizer, uma pessoa está trilhando o caminho da inteligência porque é simples e porque não sabe nada, então a inteligência é a mesma coisa que ignorância. Ignorância é uma coisa, e o estado de não saber outra coisa muito diferente. As duas nenhuma relação têm entre si. Uma pessoa pode ser muito ilustrada, muito hábil, muito eficiente e talentosa, e apesar disso, ser ignorante. Há ignorância quando não existe autoconhecimento. O homem ignorante é aquele que não se conhece, que não conhece suas próprias ilusões, vaidades, invejas, etc. Autoconhecimento é liberdade. Pode um homem conhecer todas as maravilhas da terra e do céu, e, contudo, não estar livre da inveja, da aflição. Aprender não é acumular, sejam conhecimentos, sejam coisas ou relações. Ser inteligente é ser simples, mas ser simples é extremamente difícil.